Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que estiveres a ver este vídeo, esta live, esta conversa com propósito. Hoje vamos estar aqui a falar sobre criança interior e vida com sentido. A Teresa já entrou aqui. Hello! Já te chamo. Vou só aqui colocar o tema aqui em baixo, é fixado, porque apesar dele ficar lá em cima, às vezes as pessoas não veem, então vou só aqui a fixar o tema antes de chamar Teresa. E olá, todas as pessoas que estão a chegar. Ai, gosto tanto deste tema, gente. E quem melhor para falar sobre ele do que a minha querida Teresa? A minha querida Teresa Canavarro, que também faz parte aqui da Purpose Academy. E nós agora vamos correr. Amo, Rita, amo. Um dia nós fizemos, Rita, por que nós nunca fizemos uma live? Nunca fizemos uma live, temos que fazer uma live, Rita. Vou-te colocar na minha lista. Minha lista negra. Uma lista negra muito boa. Teresa, acho que já te enviei o convite. Diz-me se recebeste aí desse lado. Espero que dê certo, gente. Espero que estejam bem. Acho que é assim a conversa com propósito mais cedo que eu faço. Normalmente faço às 21. Estou habituada a que já esteja escuro. Mas já estou habituada a que isto aconteça contigo. Está tudo bem? Juro que eu fiz. Não consigo. Fizeste aquilo que eu disse da última vez? Sim, mas eu não consigo. Agora não consigo mudar isto, meu Deus. Já deu. Já está. Olá! Eu fiz, eu juro, eu entrei. Estava a tentar que isto. Agora, Muito bom! esquece Está tudo lá isso. certo. Está tudo certo. Faz mal, é a vida a acontecer. Estás boa? Exatamente. Estou. Estou. Tenho saudades tuas também. Estou. Já não te vejo há muito tempo. É Mas pronto, essa verdade. conversa fica para fora daqui, né? Mas é verdade, é verdade. O teu dia correu bem, estás bem? Correu aqui um bocadinho, confesso, nervosa, porque é assim. Nervosa? Já fiz coisas com a Nada. perna às Isso é super costas. descontraído, super normal, tudo. Já estás muito habituada a isto, já estás habituada à minha incerteza, já estás habituada ao Assim, meu a tua fazer as coisas em cima da incerteza hora. então, Olá, meu Deus Daniela. do céu. Sim, porque já falámos, né, quando a última live que nós fizemos juntas foi o mês passado, no meu perfil, sobre autoconfiança, e falámos um bocadinho sobre esta questão de que tens que te habituar ao facto de que eu funciono muito em cima da hora. Então a Teresa era aquela pessoa que antigamente tinha muita necessidade de certeza, e eu enviei-te os tópicos há 20 minutos, não é? Eu te enviei os Assim, foi melhor do tópicos. que da outra vez. Da outra vez deste-me 5 minutos antes, portanto. Pronto, está tudo certo, fazes isto tão bem, com a perna nas costas. E pronto, e vamos aqui falar sobre criança interior e vida com sentido, que é para isso que nós aqui estamos. Para quem nunca viu, nunca assistiu a uma conversa com propósito, quem está a ver no YouTube, Spotify, etc., nas outras plataformas, estas conversas acontecem no Instagram da Purpose Academy 2 vezes por mês, onde nós fazemos sempre um tema que está aqui relacionado com o nosso propósito de vida, sentido de vida, autoconfiança, vários temas que nos podem aqui ajudar a ter uma vida com mais sentido, uma vida mais conectada com quem nós somos. E hoje estamos aqui com a nossa Teresa Canavarro, que eu já conheço há bastante tempo e que começou aqui a trilhar um caminho com a criança interior. E antes de entrarmos no tema, eu vou pedir que tu digas quem és, para ficar aqui registado, para te apresentares. Quem é que é a Deixa-me só. Teresa? Quem é a Teresa? Esta é sempre uma Aquela pergunta pergunta que eu sempre. difícil. É uma pergunta difícil, mas pronto, eu por enquanto apresento-me sempre da mesma forma. Eu sinto que eu tenho que mudar isto, mas por enquanto vai ser assim. Que eu sou psicóloga, sim, sou a Teresa, sou psicóloga clínica, mas antes de qualquer coisa sou um ser humano. Eu gosto sempre de reforçar isto. E mesmo com as pessoas que eu acompanho, eu não sinto que não sou só profissional, porque está ali também um ser humano que se conecta com outro ser humano e acho que só assim faz sentido. E sou um ser humano com uma história, como qualquer uma dessas pessoas que está aqui a assistir-nos, não é? Como tu, que tem os seus altos e baixos, teve as suas conquistas, tem as suas ambições, tem os seus sonhos, mas que também tem inseguranças, que também tem medos, que também tem as suas dores, que também tem aqui uma criança interior para cuidar e acolher. No fundo é isto. Esta é a Teresa, sou uma pessoa de pessoas, sou uma pessoa de abraços, sou uma pessoa que gosta de acolher. Gosto muito, é o melhor elogio que me podem dar, descobri isso recentemente. É dizerem que se sentiram acolhidas por mim, é sem dúvida o melhor elogio que me podem dar, porque isso é tão importante, Fica sempre sentirmos esse nome. acolhidos. Então acho que é muito isso.
Linda, obrigada. Para quem não me conhece, acho que aqui toda a gente me conhece, alguém que, pronto, que isto também vai ficar no teu perfil, pode haver alguém que não me Pronto, conheça no teu vá, perfil. pronto. O meu nome é Petra Tavares, eu também vou-me apresentar, hoje vou-me apresentar pela minha profissão, sou psicóloga clínica, trabalho com a área da psicologia clínica, com a área do desenvolvimento pessoal e dinamizo aqui a Purpose Academy, sou a mentora, a coach, a orientadora, a fundadora, ia dizer cofundadora, quem criou isto comigo? Fui eu que criei, a fundadora da Purpose Academy e foco muito em trazer esta vida com propósito para a vida das pessoas e acho que a minha missão também passa um bocadinho por conseguir dar voz a outras pessoas. Então Uhum. não faz sentido este Instagram ser só meu, faz sentido ser nosso. E o meu objetivo é também trazer cada vez mais para cá pessoas que fazem parte e colocar a vossa voz também no mundo e dar este empurrão como um dia eu também precisei do meu empurrão. Então, E tu tens isso sou eu. o dom Sou. para fazer isso, Hã? só para que saiba. Tens o Ai, dom para obrigada. fazer isso, só para que Ai, saibas. obrigada. Obrigada. Vou aceitar esse elogio. Acho que sim. Então, vamos aqui falar sobre criança interior. Estou aqui Uhum. cerca de 50 minutos à conversa sobre criança interior e queria-te perguntar, porque quando eu penso neste tema, és uma das pessoas que me vem à cabeça quando eu penso sobre este tema e gostava de te perguntar qual foi o momento da tua vida em que tu começaste a cruzar com o tema da criança interior, porque tu começaste a falar mais sobre outros temas, sobre outras coisas e de repente eu comecei-te a ver muito conectada a este tema. O que é que aconteceu? Porquê? Como? Quando? É assim, eu costumo dizer que eu não sou especialista neste tema, tá, gente? Não sou, não sinto ainda, porque há tanta coisa para aprender sobre este tema. Nós Mas somos a tão verdade é que complexos quanto mais nós estudamos sobre um tema, mais burras nos e mais sentimos sentimos relativamente àquilo, isso, porque tu percebes, existe ainda tanta coisa para eu estudar sobre isto. sem Uhum. dúvida. Mas sabes que foi um tema. Eu penso que sabes quando a vida te vai dando sinais e te vai pondo no caminho, mas tu não queres ver, então vais fugindo. Eu sinto que mesmo na Uhum. altura da faculdade, mesmo na faculdade, não falando diretamente desse tema, nós falamos de outros temas que estão envolvidos. Por exemplo, sei lá, se pensares nos estilos de vinculação, por exemplo, na relação que nós tínhamos com os nossos pais. E é Uhum. muito curioso, porque há certos temas relacionados com isso que eu sempre fui fugindo um pouquinho e desvalorizava. Uhum. Não sei se é bem assim, não sei se acredito assim tanto nisso, não sei se tem assim tanto peso. Fui percebendo quando eu comecei a exercer que tinha peso, sim, estava mais Uhum. presente do que eu pensava. E depois dei conta nisso no meu processo, porque a verdade é a vida fez com que eu tropeçasse neste tema, pelo meu processo também, porque no fundo eu comecei a ver isto em clientes meus e comecei a sentir-me estagnada no meu processo e Uhum. às vezes a sentir os meus clientes estagnados no processo deles. E eu não percebia porquê. Até que percebi que o problema, entre aspas, era que faltava abordar esta questão da criança interior. Tem Uhum. muito mais importância do que nós pensamos. E o nosso passado não ficou no passado. O nosso Sim. passado não ficou no passado. Podemos convencer-nos que sim, acreditem, eu fiz isso, eu tentei, mas não ficou no Uhum. passado. E então eu comecei a me interessar muito primeiro por mim e também pelos meus clientes. E a verdade é que quanto mais eu estudava mesmo para os meus clientes, a verdade é que eu via-me ali. Então não tem como eu estudar este tema e não me ver ali. Por isso é que eu digo que eu também tenho uma criança interior aqui, né? Tal e qual como qualquer um de vocês. Todos nós temos, não é? Todos nós temos. Então eu senti esta necessidade de saber mais sobre isso e de me conectar mais. Também com essa minha criança, e é um processo para a vida toda como autoconhecimento. Né? Uhum. Aviso já quem acha que vamos curar. Desculpa, eu tenho que dizer isto. Eu não gosto do termo curar, para Curar, não começar, é? e não gosto do termo curar a criança interior. Tu não vais curar a criança nenhuma, tu vais criar, nós depois vamos eventualmente chegar lá, curar as feridas dessa criança, tá? Mas não Uhum. vamos curar a criança nenhuma porque não há nenhum defeito, não há nada de errado com essa criança que nós fomos e que ainda cá temos dentro e connosco. Uhum. Então é muito, muito isto, sim. Oh, Tropecei. ok. É a vida que me colocou no Tropeçaste. caminho. Sim. Mas o que é que tu começaste a sentir que estavas, quais foram assim os sinais que tu começaste a perceber em ti? Há aqui alguma coisa mais que eu ainda não estou a acessar, que eu ainda não estou a perceber, há aqui alguma coisa que eu preciso fazer de diferente. Olha, para começar, a minha ansiedade. Ok. A minha ansiedade, eu ter reações às vezes que eu não conseguia entender porque é que eu as tinha. Sabem, quando nós temos reações desproporcionais àquilo que está a acontecer. E nós temos noção disso, mas mesmo assim não conseguimos controlar, entre aspas, aquela Uhum. reação. Uhum. Coisas
olha, por exemplo, aqui as redes sociais, eu até falei disto na outra live que nós fizemos, a verdade é, isto também foi um grande impulsionador, porque aqui foi eu chegar aqui e foi, no fundo, a vida colocou-me de frente com dores minhas, com receios meus, que não eram meros receios, vinham de muita coisa, de experiências lá de trás, e eu comecei a perceber isso, né? Que os bloqueios vinham lá de trás, que coisas que, emoções que às vezes eu tinha aqui que não estavam bem digeridas e que eu não conseguia digerir bem. Mesmo a minha relação com as minhas próprias emoções também vem daí. Então eu acho que foi muito isto. Foi o aumentar da minha ansiedade, eu começar a explorar mais isso e perceber que a ansiedade, na verdade, foi quase que uma bandeirinha do meu corpo e da minha mente a dizer: oi, tens aqui coisas para tomar conta e não estás a tomar Resolver. conta. Sim. Uhum. E nós às vezes caímos muito neste erro, acho que quando foi a última live que eu fiz? Foi há uns dias atrás. Ontem fiz alguma live, não sei, faço tantas lives que às vezes eu esqueço, onde é que eu falo sobre as Bastante. coisas. Mas, numa das últimas lives que eu fiz, falava sobre isto, que nós às vezes temos necessidade, sentimos aquela coisa de não quero estratégias para. Acho que foi ontem na mentoria. Quero estratégias para resolver isto, quero estratégias para resolver isto, mas não olhamos para a origem, não olhamos para a raiz, não olhamos para. Ok, alguma coisa está aqui dentro que eu não estou a saber lidar, mas é algo mais profundo, então não se trata de algo externo, trata-se de algo interno, não se trata de olhar para fora, trata-se de olhar para dentro. Às vezes nem se trata de olhar para o futuro, trata-se de olhar para o passado. Uhum. Acho que há uma coisa que eu senti, tem a ver exatamente com essas estratégias. Foi também um sinal. Sabes quando tu ficas obesa de conhecimento? Uhum, Porque tu entras no mundo do desenvolvimento pessoal e já nem era só por uma questão profissional, era também do meu próprio processo. Eu tipo, quero consumir tudo, quero saber tudo, quero 500 mil estratégias. E as estratégias ficam lá a ganhar pó. Porque às uhum, tantas, é muito mais profundo do que isso. Tu podes ter todas as estratégias que tu quiseres, mas se tu não te compreendes realmente, se tu não aprendes a estar contigo, que eu acho que das coisas mais importantes desta conexão com a criança interior é isto, é aprender a estar connosco, a não nos abandonar no processo. uhum, E nós não aprendemos a fazer isto. E por mais estratégias que tu tenhas, não é suficiente se tu não aprendes a estar contigo. Por exemplo, com a minha uhum, ansiedade. Não importava que eu tivesse estratégias todas de respiração, de, sei lá, usar, o molhar a cara com água fria, o acalmar os meus pensamentos, o contrariar os meus pensamentos, pô-los em causa. Eu podia fazer isso tudo. Mas se eu não sabia estar com as sensações que a minha ansiedade me trazia, se eu não sabia amparar-me e dar-me suporte naquele momento, eu estava só por pensos rápidos, era isso que eu estava a fazer. Então eu percebi estava exatamente mais a pensar nesse termo, fundo pensos rápidos. nisso. Uhum. nisso. E no momento eles até podem funcionar, no momento eles até funcionam, calma-nos, nós conseguimos enfrentar a situação que nós precisamos de enfrentar, conseguimos diminuir aqui os sintomas de ansiedade, mas a longo prazo acaba por não ser uma coisa sustentável, porque nós não podemos estar constantemente a colocar pensos rápidos em cima das coisas. Respiração diafragmática e passas gel na cara e usei uma distração cognitiva, não pode estar constantemente simplesmente a colocar pensos rápidos se o problema está a persistir, é porque existe alguma coisa a mais. Tens se calhar uma criança dentro de ti a gritar por acolhimento e às vezes os sintomas físicos são simplesmente aqui uma manifestação de uma criança a precisar de colo, de uma criança a precisar de abraço, de uma criança a precisar de conexão. E nós estamos a tentar solucionar com tantas outras coisas e acabamos por descurar um bocadinho dessa parte. E às vezes é por falta de conhecimento. Porque eu sou sincera, eu nunca ouvi falar sobre criança interior na faculdade. Cognitiva comportamental, criança interior. Nunca ouvi falar Uhum. sobre isso. Eu comecei a ouvir falar sobre isso, assim, sério, foi nas redes sociais que eu comecei a ver colegas, principalmente colegas do Brasil, um, a falar sobre a criança interior, mas o que é isto? O que é este termo? E depois comecei a ver aqui colegas também, não é, de Portugal e tudo mais, a falar sobre a criança interior, mas era um tema que eu nunca aprendi na faculdade. Nós falamos sobre de onde é que os sintomas vêm, aprendemos que o nosso passado é importante, que precisamos de saber a história de vida, mas não na profundidade que é necessário, não a trabalhar com ainda a raiz, ainda a fonte, e a criança interior. Então, eu nunca ouvi esse termo durante 5 anos de faculdade. Sim. E é muito importante quando nós percebemos que, calma, existe aqui alguma coisa mais profunda, existe aqui algo que eu preciso entender melhor. Não é? Boa. E o que é que tu há bocadinho usaste aqui uma expressão, aprender a estar contigo, o que é que isto significa? Hum. Olha, há bocado estava a falar da questão dos pensos rápidos e tudo mais. Sabes que das maiores, eh,
há uma questão aqui, quando nós falamos de criança interior, às vezes, eu sinto que às vezes, não é sempre, não são todos os profissionais, tá? Mas às vezes a tendência, eu sinto, é romantizar, é idealizar a coisa, é pôr a coisa bonitinha. E este trabalho não é assim tão fácil. Ele traz alguma leveza para a nossa vida, sim. Nós aprendemos com ele a navegar nas ondas da vida, sinto. Mas a verdade é, ele não é assim tão simples. Ele não é assim tão leve às vezes, porque às vezes isso Uhum. implica lidar com coisas que nós deixamos tão bem guardadas e que nunca quisemos olhar, e com dores e com partes nossas que nós rejeitamos e que nós aprendemos a desvalorizar, que nos fazem sentir inadequados às vezes. Então não vai ser fácil lidar com isso. Claro que depois há todo um outro lado que também é positivo, mas antes de chegar lá, nós temos que passar por esta camadinha de dor, por estas feridas, por estas coisas que se calhar não ficaram assim tão bem resolvidas. Então estar connosco não é assim tão fácil, por isso é que há muitas pessoas que não conseguem estar em silêncio, por isso é que há muitas pessoas que vivem para o trabalho e têm que estar sempre com pessoas. Porquê? Porque quando chega a hora de estarem consigo, é desconfortável. E Uhum. em relação a esta questão da ansiedade e tudo mais, eu estava-me a lembrar que eu nunca mais me esqueci, e uso este exemplo tantas vezes em terapia. Daniela, eu roubei de ti, tá? A minha Daniela, a minha psi, ah, porque ela uma vez disse-me, Teresa, quando tu ficas ansiosa e rejeitas o que estás a sentir, aquilo que tu estás a fazer basicamente é pegar na Teresa pequenina, fechá-la num quarto escuro, trancá-la lá dentro e dizer não te quero ouvir. Não te quero ouvir. Uau. E a verdade é, lá atrás, nós enquanto crianças, nós não nascemos totalmente desenvolvidos, tá? O nosso cérebro não é totalmente desenvolvido e, portanto, nós somos o quê? Muito mais emoção, muito mais instinto de sobrevivência. O nosso lado mais racional, que Uhum. mais para a frente será a nossa parte adulta também, não está desenvolvido. Então nós não temos recursos para lidar com uma data de emoções, com uma Uhum. data de situações. E quando nós vamos crescendo, nós vamos recebendo tantos condicionamentos, não podes ser isto, não podes ser aquilo, tens que ser mais assim, tens que ser mais assado. E a verdade é, as pessoas à nossa volta fazem-se com a melhor das intenções, às vezes sem consciência nenhuma. Isto para os pais que nos estejam a ouvir é impossível, tá? Não criar aqui feridas emocionais. Nós somos seres humanos imperfeitos a criar e a cuidar de seres humanos Até imperfeitos mesmo a também, portanto não tem como. infância mais perfeita acaba por criar traumas. Vai criar trauma. E nós, quando falamos de criança interior, às vezes estamos a falar da parte ferida dessa criança, nós estamos a falar muitas vezes de traumas. E acho que muitas vezes as pessoas, eu própria incluída, não reconhecemos esses traumas porque nós achamos que trauma é uma grande coisa. Tipo, Uhum. uma catástrofe, um acidente, um abuso sexual e é tudo isso. Mas há outros traumas, os ditos traumas de ter pequeno, que são igualmente importantes e que criam dor. Se nós pensarmos numa criança pequenina que não tem capacidade de autorregulação, ela precisa de um adulto para ajudar a regular. Ela não sabe regular sozinha, ela não sabe lidar com as emoções sozinha. Ela ainda está em formação. Então repara quão violento é para uma criança ser deixada a chorar sozinha, por exemplo. Sem Uhum. suporte, sem colo. Isto é violento. Ela Uhum. sentir medo e o seu medo não ser validado. Tu quando tens uma criança, eu também dou muitas vezes este exemplo aos meus clientes quando trabalhamos esta questão, que é, imagina se tens uma criança ao teu lado, ela está cheia de medo, ela acha que tem monstros debaixo da cama, e para ela existem esses monstros, ela tem medo, ela não consegue controlar esse medo. E tu chegas e tu dizes, mas tu não vês que não tem monstro nenhum ali, que estupidez, agora estás a sentir isso, não tens razões para sentir isso, não sejas mariquinhas, sei lá. Não precisa ser de uma Uhum. forma tão agressiva, tá? Mas só o desvalorizares de alguma forma, tentar com a melhor das intenções, que é não sintas esse medo. Só que a verdade é, a criança continua a sentir esse medo. O que é que ela Exatamente. vai sentir com aquilo? Invalidada, não tem razões para ter medo, mas ela continua a ter medo. Então se calhar há algo de errado comigo, porque eu continuo a sentir este medo. Mas este adulto está-me a dizer que não tem razões para sentir medo. E se Mas eu calhar ainda se continuo a sente sentir. culpada por sentir esse medo e por dizerem que E ela não devia sentir esse medo. É- vergonha! E Uhum. começa a achar que esse medo não é válido, por exemplo. Estar na sua dor sozinha, às vezes passar por situações desafiantes, que pode ser, olha, pode ser problemas de saúde, pessoas à volta,
pode ser até uma mudança de escola, um divórcio dos pais. Isto pode ser violento se a criança não for suportada na sua dor. Uhum. Não for acolhida. Não for acolhida. Alguém que ajuda a regular, que ajuda a perceber o que está a sentir, a validar e a reconhecer o que está a sentir. Então o que acontece? Basicamente, nós vamos crescendo com estas violências, eu vou chamar mesmo violência, porque isto para uma criança é uma violência. E isto deixa marcas, deixa feridas, que quando o que tu vais aprender a fazer é a replicar aquilo que fizeram contigo. Então, se aquilo foi invalidado lá atrás, tu continuas a invalidar isto na tua vida adulta. Então tu não consegues acolher-te nas emoções. E por isso é que tu trancas a tua criança, porque no fundo sentes uma emoção, tipo um medo, e tu achas que não tens razão para sentir aquilo. Ou uma raiva, pode ser uma raiva. A raiva também é das emoções mais difíceis de gerir. E nós associamos muitas vezes a se eu estou a sentir raiva porque eu sou uma má pessoa, ou seja o que for. E tu rejeitas estas emoções, tu não aprendes a geri-las, tu não aprendes a senti-las. E estás sempre a trancar aquela criança, porque a criança manifesta-se no nosso lado mais emocional. Uhum. A criança não é racional, é no nosso lado mais emocional. E nós às vezes queremos estar muito no racional, muito no pensar, muito no fazer e pouco no sentir, pouco no conectar. Por isso é que estavas a falar sobre esta importância de nós aprendermos a estar connosco, aprendemos a estar no silêncio e aprendemos a sentir. Sabes porque é que eu acho que um dos maiores desafios que todos nós temos é aprender a sentir. E é por isso que nós não nos conseguimos reconectar com a nossa criança, com a nossa autenticidade que ficou ferida lá atrás, com estes condicionamentos. Não conseguimos acolher-nos nestes momentos e abandonamos-nos exatamente porque sentir é desconfortável. Porque nós muitas pessoas dizem, eu sou muito emocional. Eu era essa pessoa. Eu sou muito sensível, eu sou muito emocional. Eu descobri, eu não sou emocional. Eu sou emocional, sou sensível, mas na verdade eu sou a pessoa mais racional e que mais racionaliza nesta vida. Eu vivo aqui. E aqui nós não sentimos nada. A nossa cabeça... E é estar aqui que até acaba por gerir ansiedade. Exatamente. Exatamente. E daqui para cima, o que é que nós fazemos? É importante. Nós pensamos, nós damos significado às coisas, nós podemos ressignificar, nós podemos dar sentido ao que estamos a sentir, compreender melhor o que estamos a sentir. Claro que sim. Esta parte é importante, mas sentir mesmo não é daqui para cima, é daqui para baixo. Nós temos um corpo que nos esquecemos que existe e que sente coisas. E é difícil estar com esse corpo. É difícil fazer isso. A Irina está a dizer aqui, e ao mesmo tempo surge um conflito entre o acolhimento das emoções e a superproteção, no sentido de influenciar a autonomia. Sim. Nós somos cheios de conflitos. E superproteção, acho que ela está falando na questão dos pais, não é? De proteger os pais, não é? Sim. É engraçado, porque eu acho que nós fazemos com a melhor das intenções. Eu tenho muitas mães, é engraçado que estou a acompanhar muitas mães, até mães, digamos, de primeira viagem, que acabaram de ser mães e tudo mais. E é muito, quando elas fazem este trabalho de desenvolvimento pessoal nelas, elas têm muito este medo de se eu crio trauma, se eu crio ferida, se eu faço algo errado, e se... Mas e é engraçado. Aceitar que vais fazer algo errado, vais criar trauma. Independentemente do que quiseres fazer, a melhor coisa que tu podes fazer é fazer o melhor. Exatamente. Agora, ficar a questionar, será que eu vou errar, será que eu vou falhar, vais errar, vais falhar. Exatamente. E elas querem muito proteger, sabes, da dor, a criança, de sentir frustração, de sentir tristeza, de sentir medo, querem proteger muito. Só que a verdade é que tem que haver um equilíbrio. Se tu proteges mais, a criança não aprende a regular-se, a criança não aprende a lidar com as suas emoções. Se tu também desvalorizas e não tens em consideração e não validas e não estás, tu também vais correr esse risco. Tem que ser um equilíbrio. Eu no outro dia vi um vídeo super interessante, eu achei super interessante, que era uma mãe, a criança estava a fazer uma birra tremenda. Ela estava em casa, tá? Eu sei que no supermercado não vamos conseguir gerir a coisa dessa forma, tá? Mas em casa, a criança estava a fazer uma birra gigantesca, devido à frustrada com alguma coisa. Ela estava a expressar. As crianças são autênticas, elas expressam os seus limites, os seus desconfortos, os seus interesses, as suas vontades, elas expressam livremente as suas emoções, elas não pensam se isto é bom, se isto é mau, se isto vai incomodar os meus pais, se não vai, elas expressam. E a criança vai expressar isso, elas sentem.
E então ela estava ali a expressar, sabes o que a mãe fez? Eu achei super curioso. A mãe não tentou corrigir, a mãe não disse que aquilo estava errado, a mãe não fez um time-out de pôr a criança num canto quando te acalmares eu venho cá. O que ela fez foi, ela pegou na criança, que tinha uns 5 anos, abraçou-a, ficou a embalá-la e deixou-a sentir. Ela só ficou ali, deixá-la sentir até ela acalmar. Só isto. Deixou a emoção fluir. A emoção é uma energia que precisa fluir. Só que nós agarramos a elas, hiperidentificamos com a emoção e depois por aí vai, não é? Então nós precisamos aprender a sentir. E às vezes é isso, é aprender a estar com a emoção. No fundo, o que ela fez foi não deixou a filha desamparada a sentir aquela emoção, que era bem desafiante e bem intensa, ficou a dar-lhe suporte, colo, estou aqui, mas ao mesmo tempo deixou-a sentir. Então é um bocado isso que nós devemos fazer connosco também, sabe? Estar connosco, reconhecer o que é que eu estou a sentir, reconhecer que esta parte minha, desta minha criança, veio ao de cima, porque houve um gatilho, houve alguma coisa que foi lá tocar uma ferida minha, por exemplo. Nada colo isso. E estar lá, a sentir, só. Ser observadora de Sem querer tapar, sem querer alterar, apagar, sem querer. Não, isto tem que passar rápido, mas sem ali, mas julgar, estar ali, sem julgar, mega importante. Mega importante. mesmo que não tenha sentido. Tipo, eu não sei porque é que eu estou a reagir assim, eu nem sei sequer porque é que eu me estou a sentir assim. Não importa, não tens que saber. Não, e às vezes nós sentimos culpados, né? Eu não devia estar a reagir assim, não é? Não. Eu não posso permitir ficar assim. Dúvida, É. dúvida. E como é que se começa este trabalho? Porque falando mesmo de uma pessoa que está aqui deste lado e que também teve que começar a fazer esse trabalho e que nunca tinha ouvido falar sobre isto, como é que se começa a trabalhar quando tu dás conta, epá, existe aqui alguma coisa mais, existe aqui alguma coisa mais profunda que eu não estou a ver? Começas a ouvir sobre este termo criança interior, como é que tu começas a trabalhar esta conexão, e houve uma coisa que tu disseste, que não é curar a criança, é curar as feridas. Por onde é que isto se começa? Posso fazer um desenho? Claro que podes. Tentar. Agora preciso muito. Não liguem Eu aos vou meus fazer um desenho. dotes. Não, é só. Tu já conheces esta analogia que eu costumo usar, mas eu acho que dá Do para ovo. explicar aqui um bocadinho do ovo. Ok, sim, 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 sim. Gente, não, eu juro que não sou louca. Esta analogia, por acaso, não é minha, como estou na minha gostava de ter de originalidade de a criar. mas, mas o que acontece? Nós somos um ovo, tá? Uhum. Imagina que nós somos um ovo. E o ovo tem 3 camadas, se vocês pensarem. Nós temos uma casca, Sim. nós temos uma clara, nós temos uma Uhum. gema, certo? Então vamos imaginar que na gema é o nosso eu autêntico, tá? A primeira camada Ok. é o nosso eu autêntico, ou seja, quando nós nascemos, aquilo que eu disse que nós vimos ao mundo e que estamos super conectados connosco, com a nossa autenticidade, com quem nós somos, é a nossa gema, tá? Nós estamos no nosso centro, super alinhados Uhum. connosco. Até que Vou escrever isto aqui. Provável também. Até que nós começamos a receber os tais dos condicionamentos. Não podes isto, não podes aquilo, tens que ser mais isto, tens que ser menos aquilo. Essa emoção é boa, essa emoção é má, esta emoção faz-te boa pessoa, faz-te má pessoa. Nós começamos a pôr aqueles rótulos, aquelas legendas de ou se fores assim vais ser mais amada, se não fores assim não vais ser suficientemente boa. E é isso, surge uma nova camadinha, que é o eu ferido, que é a Clara. E a Clara é o quê? É uma camada de dor. É uma camada onde estão emoções que começam a surgir com estes condicionamentos de sentimento de inadequação, de vergonha, de culpa, de medo, de onde surgem as nossas crenças de eu não sou boa o suficiente, ou eu não, ou eu há algo de errado em mim, também vejo muito esta crença presente. E é aqui que começam a estar as nossas feridas, a nossa autenticidade fica ferida de alguma forma. Só que nós, nesta altura, enquanto crianças, não temos recursos suficientes para lidar com estas emoções todas, com estas situações. Mas o que vamos fazendo? Nós vamos nos adaptando como conseguimos. E é aqui que surge uma outra camada, Que é a casca. que é a casca, em que temos o nosso eu protetor. Que é o quê?
no fundo, é como se fosse a criança adaptada, ou seja, ela encontra mecanismos para se adaptar e cria a casca, que é o que é uma proteção. É um dos nossos mecanismos de defesa. E nestes mecanismos de defesa, nós podemos ter, por exemplo, sabe aquelas pessoas perfeccionistas? Porquê? Porque eu aprendi lá atrás que se eu errar, algo acontece. Uhum. Então, se eu for mais perfeita, pode ser que, ou se eu fizer tudo bem, a probabilidade de ser criticada, de ser magoada, de ser rejeitada, diminui. A tentar ser a super mulher ou super homem, sabem? Aquelas pessoas que, eu sou forte, eu consigo resolver tudo, eu posso ser forte o tempo inteiro, eu tenho que resolver tudo e ser super independente. Pessoas têm dificuldade em dizer que não e têm comportamentos mais passivos, de fugir de conflitos, não sabem pôr limites. Ou então, pelo contrário, pessoas muito reativas e muito agressivas e muito críticas. Isto é um mecanismo de defesa. Esta, e tudo isto vão sendo, ou seja, há vários mecanismos, mas são tudo mecanismos que nós vamos encontrando para nos proteger da dor, da rejeição. Porque uma coisa que nós temos que perceber é, a criança tem várias necessidades básicas. Mas duas das principais é ser autêntica, poder expressar-se livremente, ser quem ela é e ser aceite por quem ela é. Mas também tem outra, que é a necessidade de vínculo, é a necessidade de sentir amada, de sentir que pertence. O problema é, na infância, em algum momento com os condicionamentos, estas duas necessidades vão entrar em conflito. Porque a criança não tem recursos para lidar com aquilo. E ela vai escolher sempre o vínculo. Ela vai escolher sempre a necessidade de ser amada. Até porque ela, em termos, digamos, evolutivos e de crescimento, ela está super dependente realmente. Se tu puseres uma comida à frente de um bebê, ele não vai comer. Ele precisa, literalmente, de um adulto que se importe o Exatamente, suficiente exatamente. para Para ela lhe dar poder de comer. sobreviver. Portanto, é Uhum. uma questão que vai ainda além, é uma questão também de sobrevivência. Só que acontece, nós crescemos e nós continuamos Agir dessa mesma forma. a Pá, agir estás a da falar, mesma isto é forma. mega interessante, porque estás a falar, né, desta casca, é um mecanismo de defesa. E na minha cabeça, eu só penso, isto faz sentido. Ou seja, faz sentido eu desenvolver esta casca, faz sentido eu desenvolver este mecanismo de E elas defesa. foram úteis. Se não fossem eles, vocês não Exato. estavam aqui. Não Uhum. estavam. Uhum. Aquilo mostra também a vossa potência, a vossa força. Porque se nós pensarmos e nós reconhecermos realmente, às vezes nós não reconhecemos as coisas que nós passamos e o quanto foi necessário para conseguirmos passar aquilo. Uhum. O quanto às vezes tivemos que nos anular e as coisas tivemos que abdicar para conseguir chegar aqui. E chegar aqui é literalmente enfrentar situações que emocionalmente foram muito difíceis. Às vezes não foi só uma questão emocional, tá? Em certas situações, mas vá, na maior parte das pessoas, esta questão aqui emocional, não é? Podermos sobreviver e chegar até aqui. Então estes mecanismos de defesa foram úteis, eles foram necessários. Esta casca foi útil. O problema é que agora, enquanto adultos, esta casca só nos Já não é impede, assim é tão tipo uma útil. parede invisível que nós batemos sempre que queremos conquistar algo, sempre que queremos viver o nosso propósito, ou queremos entrar naquela relação, ou queremos. Vai ser uma parede invisível, porque estes mecanismos de defesa já não funcionam, já não são úteis. Que Eu ainda não até. é esta casca, não esqueças, vais dizer que ainda não é esta casca, afasta-nos da nossa autenticidade. Que é Completamente. só uma das coisas mais importantes para nós conseguirmos viver uma vida com sentido e uma vida com Gente, quando propósito, é nós a estamos autenticidade. aqui, é isso, quando nós estamos aqui, nós vivemos, aprendemos a viver em defesa, a defender-nos da vida, a defender-nos de qualquer dor. Então o que é que vais Uhum. fazer? Nós vamos viver aqui para não ter que lidar com isto. E nós queremos chegar aqui, só que o problema é que tu para chegares aqui tens que passar por aqui. Não há Uhum. atalhos, tu tens que fazer este caminho. Tu vais ter que enfrentar isto. Uhum. E o problema é que a nossa autenticidade ficou ferida e tu queres chegar aqui por um lado, mas por outro lado, nós temos medo de chegar aqui. Porquê? Porque se a nossa autenticidade ficou ferida, ela começou a ser vista como o problema. Ela é Então, que foi o motivo de ficarmos feridos. exatamente, Então, dizendo, eu exatamente. quero, mas ao mesmo tempo, espera, eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero porque que vai me trazer dor outra vez. Uhum. Vamos estar sempre neste impasse e a nossa criança interior vai se manifestar como? Sabem, lá está, no dia a dia, quando vem um gatilho, quando acontece alguma coisa,
Eu costumo usar uma analogia, mais uma vez não é minha, gente, algumas são minhas, outras não são. Neste caso, Ninguém inventa a roda, está tudo certo. ninguém inventa a roda, toda a gente já disse esta analogia alguma vez. Imagina que vocês têm uma ferida na mão e vocês não quiseram cuidar dela ou não sabiam como cuidar dela, então puseram um penso rápido. Mas depois não queriam que ninguém visse, então puseram uma luva, que é o tal do mecanismo de defesa. Problema, tu vais cumprimentar outra pessoa e ela cumprimentou-te com a maior das gentilezas. Só que tu vais gritar e vais dar um grande berro e vais afastar a mão. Porquê? Ela tocou na ferida. Ela não sabia que estava ali uma ferida, mas tu sabias. Às vezes não Damn. sabias, que é. Isso é Às vezes grande não sabias. analogia, man. Às vezes tu esqueceste que tens ali uma Tu ferida. esqueceste daquela Porque ferida ali usaste aquela luva durante tantas tanto vezes tempo, que ela tornou-se uma nem te segunda pele. lembras. Ela tornou-se uma Exatamente, tu segunda nem te pele. lembras o que é viver sem aquela luva, tu não te lembras o que é viver sem aquele penso rápido. Aliás, tu E achas que és aquela luva. Eu muitas vezes tenho pessoas a dizer, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E às vezes só me apetece dizer, será que és assim ou tu aprendeste a ser assim? Às vezes digo, tu és assim ou tu aprendeste a ser assim? Porque a verdade é que nós, os mecanismos de defesa tornam-se, lá está, a casca torna-se numa segunda pele. E não esquecemos que aquela é a pele real, não é quem nós somos. Então, este processo é muito. Eu primeiro preciso perceber que mecanismos de defesa são estes que eu uso. Quem é que eu tenho vindo a ser? Que padrões de comportamento é que eu tenho tido? Comportamento, pensamento, de emoções. Para eu começar a desconstruir. Este processo de reconexão com a criança interior é quase que desconstruir para eu conseguir reconstruir depois, mas de uma forma mais alinhada comigo. Mas se eu não desconstruo todas as camadinhas que eu fui pondo e que não são minhas, não são realmente quem eu sou, eu não vou conseguir reconstruir. Portanto, eu primeiro começo por aí, pelos mecanismos de defesa, pelos meus padrões de funcionamento. Então, eu acho que este trabalho da criança interior permite-nos muito duas coisas. Por um lado, eu perceber porque é que eu funciono como eu funciono, de onde é que isso veio, porque é que eu ajo de uma determinada maneira, porque é que eu penso de uma determinada maneira, porque no fundo nós começamos a usar filtros, não é? Lentes, para ver a realidade. Então, que lentes é que eu tenho usado, que legendas é que eu ando a colocar, que significados é que eu tenho dado às coisas, com que imagem, com que lentes é que eu me tenho olhado, com que lentes é que eu olho os outros. E isto permite-nos primeiro perceber isso e depois ajuda-nos também a resgatar quem realmente somos. E a resgatar quem realmente somos, lá está, é perceber quem tu realmente és, não quem tu aprendeste a ser, e é dar-nos a possibilidade de ser quem nós realmente viemos para ser. Aquela pessoa que nós estávamos, entre aspas, destinadas a ser antes dos 500.000 condicionamentos da sociedade e da vida, que são naturais, mas nós agora, enquanto adultos, já podemos dar uma resposta diferente. Nós ainda achamos que não, porque no fundo é quase que nós temos que fortalecer este adulto também, porque senão nós hiperidentificamos com aquela criança. Reparem, se uma criança não sabe cuidar dela e nós estamos sempre a agir com base numa criança que está ferida, naquelas dores, uma criança não sabe cuidar dela. Então tem que haver uma parte adulta nossa para poder acolher aquela criança. Então nós temos também a fortalecer o adulto que nós temos em nós, para que eu possa reparentalizar, usa-se muito aqui este termo, aquela criança. Nós sermos, no fundo, os adultos que nós precisávamos ter tido lá atrás. Nossos pais fizeram o melhor que eles conseguiam, com o conhecimento que tinham, com a consciência que tinham, e garanto-vos uma coisa, eles eram muito melhor do que aquilo que receberam. Porque nós não conseguimos dar aquilo que recebemos. Portanto, e aquilo que aprendemos e que temos dentro de nós. Então, eles deram-nos o melhor que conseguiram, tendo em conta também aquilo que receberam e que aprenderam. Então, só deram-nos o melhor. Mas a verdade é, nós muitas vezes não tivemos aquilo que nós gostávamos de ter tido. E nós agora temos que aprender a ser essa pessoa para nós. Para essa nossa criança. E entra muita parte também da autorresponsabilidade, porque às vezes nós ficamos, não é? Durante todo este processo, não, mas devia ter sido assim, devia ter sido assado, ou não sou assim porque não tive esta educação, não tive acesso a isto, não tive acesso àquilo. Mas a verdade é que não tem como voltar atrás e mudar aquilo que aconteceu, mas eu posso, ok, o que é que eu posso fazer neste momento para então sarar estas
vidas, para não estar a depender mais desta casca, para não estar a depender mais destes mecanismos de defesa. Que atenção, que faz sentido, que é normal ter Uhum. desenvolvido esse mecanismo, porque foi a forma como tu arranjaste de sobreviver a tudo aquilo que estava a acontecer à tua volta. Mas se calhar Exatamente. neste sentido já não te está a permitir sobreviver. Ou já não te está a permitir, não estás a conseguir viver a Não vida está que a tu queres permitir viver porque essa viver casca uma está vida demasiado alinhada pesada. contigo. O quê, o quê? Não está, não está a permitir viver uma vida alinhada contigo. Sem Repara, dúvida. para viver uma vida com sentido, pelo menos para mim, viver uma vida com mais sentido é viver uma vida alinhada comigo. Mas como é que eu posso viver uma Uhum. vida alinhada comigo se eu ando constantemente em luta com partes minhas, a fugir da minha história, a fugir. Aliás, a nem ter conhecimento de quem eu realmente sou, porque a verdade é que se eu aprendi a lidar com eu aprendi aqueles mecanismos de defesa, estou a agir com base neles, significa que eu também estou a agir com base na dor. Então, como é que eu quero viver uma vida alinhada comigo? Eu preciso acolher isso tudo, e criança interior não é só a parte ferida, há uma outra parte, que é o lado luz da nossa criança, tá? Vocês virem, a criança não é só as feridas. Às vezes quando ouvimos É, falar de criança porque nós interior, estamos aqui a é só falar só ferida, só sobre as ferida, só feridas. ferida. Só Não! que conectarmos com a nossa criança também trata de nós nos conectarmos com a nossa parte de luz, porque nós às vezes estamos tão ali em sombra, estamos tão ali no negativo, não é? Que também precisamos de ir buscar um bocadinho dessa alegria dessa criança, de Sim. ir, de ir brincar, não é? A De criatividade, criatividade, ser exatamente. espontânea, ser Uhum, autêntica, ser curiosa, uhum, querer aprender, o querer explorar, o arriscar. Ela não pensa se vai dar certo ou não, ela quer ver se dá faz. certo. Ela Uhum. quer ver o que acontece. Ela arrisca. E quando não dá certo, ela tenta outra vez. Exatamente. Aliás, pensem numa coisa. Imaginem um bebê que começa a gatinhar, depois começa a andar. Se o bebê, se nós quando estamos a aprender a andar, caíssemos e ficássemos com medo de voltar a levantar-nos, com medo de cair e nunca mais nos levantássemos, nós hoje Ninguém seríamos andava. bebés adultos, andávamos aí a gatinhar para sempre. Então, porquê? Porque a criança explora, porque a criança permite-se errar e permite ser quem ela é no processo e ser curiosa sobre o processo, experimentar-se. Tá, a criatividade também é super poderosa. Eu fiz um curso, sabes, um curso sobre criança interior, com uma psicóloga que eu super recomendo também, que é brasileira, que é a Carol Gebara. E é muito curioso porque ela levou lá, nós tivemos uma aula bónus sobre clown terapêutico. Clown, ou seja, que é muito pegar nos palhaços e usar a Ok. parte do, sabes, do brincar e tudo mais, que vem muito ali da parte mais do palhaço em si. Isto é uma abordagem, tá? Não é o palhaço que vocês veem no circo, tá? Não é nada disso. É, pensem, sei lá, nos palhaços que vocês veem no hospital, por exemplo, é tipo isso, plano terapêutico, ok? No fundo é pegar nesse lado da criança, do brincar, do explorar. E é muito curioso porque foram lá um casal que faz, usa essa abordagem para trabalhar a criança interior, aqui o lado mais luz. E eu acho, ou seja, super interessante aquela aula porque eles explicaram a questão da criatividade. Eles diziam, uma criança, tu dás um brinquedo, dás uma garrafa, ele não precisa de muitos brinquedos, nós às vezes queremos comprar imensos brinquedos para as nossas crianças e não sei o quê. Gente, eu tenho um sobrinho que eu dou-lhe uma garrafa de água, ele brinca com a garrafa de água, ele brinca com qualquer coisa que tu dás, super simples, ele faz disso, ele consegue inventar, ele consegue imaginar que aquilo é um avião, consegue imaginar que aquilo é um carro. A criança pega naquilo e é criativa, ela explora, ela pensa fora da caixa. Então, eu digo que nós, para resolver os problemas da nossa vida, nós precisamos de criatividade. Nós precisamos pensar fora da caixa. E nós estamos a criar, nós construímos a nossa vida. Nós às vezes achamos que estamos à mercê da vida, mas na verdade nós co-construímos a vida com a vida. Uhum. A vida vai nos dando coisas, mas nós também temos que nos pôr em movimento Sem para dúvida. conseguirmos caminhar e conseguirmos perceber para onde é que queremos ir e conseguimos abrir-nos aquilo que a vida traz para nós. E às vezes vem desafios, vem momentos difíceis, porque eles vão existir, e nós precisamos desta criatividade também, de pensar fora da caixa, de pensar além de nós, de nos permitir criar, usar esta criatividade da criança, de criar às vezes coisas que outras pessoas não fazem sentido, mas para nós usamos aquilo e que faz sentido. Conseguimos dar a volta para aquilo que faz sentido. Uma criança faz isto. Só que nós tornamos adultos e ficamos dentro de caixas, com rótulos. Tornamos uma seca. Vamos muito a Podes crer. sério. E Vamos a muito a vida torna-se uma sério. seca, Diga-me uma exatamente por coisa, isso. vocês
Imagina, agora está a chover, pelo menos aqui em cima está a chover. Vocês põem o pé numa poça d'água, a vossa reação vai ser querer chapinhar na água como uma criança faz, ou rir-se da coisa, ou vão ficar tipo, "Ih, caramba, agora já fiquei toda suja, agora já fiquei com o pé todo molhado, agora já E se for preciso, isso estraga o teu dia. estrago o dia, pronto, já estrago o meu dia, já te vai correr mal." Nós levamos muito a sério. Então, Uhum. resgatar este lado luz, que é muito a nossa autenticidade, é muito isto. É também, quando nós resgatamos a nossa autenticidade, sabes, é permitir-te respeitar quem tu és. É aprendes a escutar o teu corpo e as tuas emoções, tu aprendes a partir disso a escutar os teus limites e a Uhum. respeitá-los, a dizer não, não quero, não me apetece. Aprendes a perceber o que é que tu queres, o que é que tu gostas, quais são os teus interesses reais. Se tu não te permitires sentir, tu não estás conectada com o teu propósito, não tem como. Esqueçam. Eu não, e tu que és especialista em propósito, diz eu estou errada, mas eu sinto muito isto, né? Não dá, se tu não sentires. Conectada com as nossas necessidades, que nós tantas vezes esperamos que seja o exterior. Isto é uma forma que a nossa criança interior se manifesta na vida adulta. Sabe quando nós estamos à espera daquela relação que vai preencher um vazio? Estou à espera que aquela pessoa seja a metade da minha laranja. Não há metade da laranja. Nós somos seres Nós somos a laranja completos, inteira. inteiro. Do outro ventre fazer transbordar. O outro não é a nossa mãe, não é o nosso pai. Não tem responsabilidade sobre a forma como nós nos sentimos, nem nós sobre como o outro se sente. Mas nós podemos contribuir muito. E podemos Uhum. crescer muito em conjunto. Mas nós estamos à espera que o outro nos dê algo, como se algo tivesse em falta em nós. Ou então Uhum. preencher um vazio até com outras coisas, seja o trabalho, seja sei lá, seja o que for. Muitas vezes estamos à procura disso no exterior, quando nós estamos connosco é muito sobre isto também, aprender a escutar as minhas necessidades para poder dar-lhes resposta e não esperar que seja o exterior. Claro que o exterior também vem ajudar, o exterior vem acrescentar, mas eu não posso Mas o ficar dependente do exterior, problema senão é eu vou quando estar tu vais sempre a me buscar. limitar. O problema é quando tu vais buscar fora aquilo que só tu é que te podes dar. E muitas vezes nós aí já partimos para uma vibe de relações, não é? Em que tu vais buscar no outro aquilo que tu é que te consegues dar, aquela sensação de vazio, aquelas expectativas irrealistas que tu colocas no outro porque estás à espera que eles tenham alguma coisa. Mas calma, isso aí ninguém te pode dar, só tu é que te podes dar. Com isto não quer dizer que nós não precisamos uns dos outros, mas há coisas que só nós, connosco, é que conseguimos sarar, é que conseguimos realmente ressignificar, não é? Em consulta às vezes uso uma analogia do copo. Então, Imagina ovo, copo. o copo, enfim. Imagina, tipo, que este copinho é tipo, és tu, pronto, e Uhum, são as tuas necessidades. Nós não queremos ficar, imagina um espectro, tu não queres ficar nem no lado da dependência emocional, digamos. A dependência é o quê? É, eu não sei encher o meu copinho, então como eu não sei uhum, encher o meu copinho, eu ando à espera que alguém me enche o copo, que alguém me ajude a encher. Só que o problema de fazer isto é, se o outro não estiver disponível para estar a ter um mau dia, se o outro também estiver a ter uma situação desafiante, se o outro, seja por que razão for, ou porque ele está a tentar encher o nosso copinho, mas não da forma que nós precisamos, seja o que for, nós vamos ficar a morrer à sede, né? Porque se nós não sabemos encher o copinho, então estamos à espera que alguém encha. Às vezes vai correr bem, outras vezes não vai encher. Mas também não queremos estar no outro espectro, no outro lado do espectro, que é a independência. A independência é o quê? Ah, não. Eu é que sei encher meu copinho, eu não preciso mais de ninguém, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. uhum. Porque nós precisamos, nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos. E depois tens o caminho do meio, que é a autonomia, que é eu sei encher o meu copinho, eu tomo conta, eu reconheço as minhas necessidades. Se eu precisar, por exemplo, a minha necessidade for de conexão, claro que eu preciso do outro, não é? Para suprir essa necessidade. Mas eu vou pedir essa conexão, eu vou procurar essa conexão. Ok, eu faço esse pedido ao outro. Mas também saber reconhecer outras coisas, que às vezes eu preciso de, ok, eu preciso de me acolher também. Aprender a fazer isso comigo. Mesmo que eu vá pedir ao outro, eu preciso aprender a fazer isso comigo. A confiar em mim para fazer isso, para me dar suporte, para estar ao meu lado. Mas quando eu preciso, eu posso ir pedir ajuda ao outro. Mas não estou dependente daquilo. Uhum, Eu sei fazer por mim. Mas o outro vem transbordar o copo. Vem-me ajudar. uhum, E às vezes em momentos em que o meu copo está vazio, que eu não estou conseguindo enchê-lo, eu posso pedir ajuda ao outro.
Mas eu não estou a Exatamente. viver dependente no sentido de Tu que eu não não estou à estás, espera que o outro preencha um exato, vazio. Só eu posso exatamente, preencher. exatamente. Às vezes há muitas Uhum. pessoas que me vêm e com a sensação de como se houvesse um vazio. E esse vazio, e eu muitas vezes também já senti isso, e às vezes é esse vazio que eu percebi é que faltava mais de mim presente para mim. Faltava eu estar presente para mim. Uhum. Faltava eu estar presente para estas feridas que às vezes aparecem no nosso dia a dia. As nossas relações muitas vezes são um gatilho para as nossas feridas. Às vezes nós temos uma reação completamente desproporcional. Olha, nas nossas relações amorosas, imagina, uma relação super desproporcional porque aquela pessoa, sei lá, nós marcámos um jantar e aquela pessoa disse que não podia. E eu vou interpretar aquilo como rejeição. A Uhum. pessoa não gosta de mim, a pessoa não sei o quê. Isso é uma criança ferida que está ali a sentir aquilo. Mas Exatamente. ser adulto é o quê? Eu sentar-me com ela, é permitir sentir, ok, eu estou a sentir, é uma parte minha que está ali a sentir aquela rejeição e aquela dor, mas depois eu também poder estar ali e contar a essa criança, mostrar-lhe que há outras possibilidades, que se calhar aquela pessoa tem outras razões que não têm nada a ver comigo. Mas eu preciso acolher aquela ferida, reconhecer que ela está lá. E às vezes nem E tu estás crianças a falar, e precisam nós fazer muitas isso. vezes vemos a presença destas feridas e começamos a reconhecer exatamente quando existem estes conflitos e estas questões nestes relacionamentos, e quando Gente, tu vais não sei perceber, é sobre a calma. louça que ficou por lavar ou pelo jantar que foi desmarcado. Não é Uhum. sobre isso. Nós vamos olhar bem. Não é Uhum. sobre isso. Nem É sequer o que é sobre que isso aquela pessoa, às significa, o vezes. que é que Exatamente. isso representa para nós, que gatilho é que isso desperta em nós, O que é que aquilo que gatilho é que isso mexeu desperta na connosco. nossa criança, qual é que é a Yeah, necessidade que eu não estou a ter atendida, yeah. não é? E Exatamente. a Irina está aqui a dizer, né? Estava aqui a pensar no filme Noiva em Fuga da Julia Roberts, a necessidade que ela sentia de mudar a sua personalidade em detrimento de cada relacionamento. E depois nem ela mesma sabia os seus gostos ou desejos. Exatamente, nós acabamos por nos Nós esquecermos anulamos. de quem somos, porque estamos ali na parte da clara, na parte da casca e não estamos ali na gema. Tu estavas a falar, escrevi uma frase, deste ideia para um post, que é, nós só encontramos o nosso propósito na gema. Nós Uhum. precisamos de ir à Completamente. gema. Nós só conseguimos construir uma vida com sentido na gema. Claro que é um processo difícil, e houve um momento da live em que tu estavas a falar que eu estava a pensar que fazer este trabalho interno é como abrir aquele armário que está cheio de coisas, e as coisas tipo, aquilo está tudo sujo, são coisas que podem ir para o lixo, só que aquilo está tão bem arrumado, tu sabes que se tu abris a porta aquilo vai cair em Ok, cima estou de em ti, então tu cima. não abres, tu deixas aquela porta ali Nem fechada, deixas piscas. aquilo. Não, é melhor nem sequer abrir, porque se eu abrir essa porta, cai tudo em cima de mim. Só que tu vais ter que abrir essa porta, primeiro vai cair tudo em cima de ti. Tu vais sentir overwhelmed, vais te sentir Sobrevado. sobrecarregado, Completamente. soberbado, vais sentir ali como se um caminhão tivesse passado em cima de ti, mas vais precisar desse processo para começares a conseguir arrumar as tuas coisas. Ainda ontem uma cliente me dizia, até partilhar lá nos stories do meu perfil, que Petra, fazer terapia, eu saio daqui destruída emocionalmente, eu saio das consultas a chorar. Eu digo, mas queres continuar assim? Tipo, faz sentido. Isso é Tipo, uma mas é coisa importante da preciso. terapia. Não é tu sais de lá zen e Tipo super leve. assim, Há sessões em que super tu sais assim, mas bem, depois há exato. sessões em Mas que há tu sais outras em que tu tipo sais, parece que te destruída. passou um caminhão em cima e tu sais, meu Deus, eu vim aqui para me destruírem. Mas isso é verdade, é que tu vais ter que abrir coisas e vais ter que falar sobre coisas que literalmente te vão destruir. Porque tu, é pensar neste processo de tu, é como se a casca fosse a parte mais acessível, a clara é um bocadinho mais acessível, mas a gema está tão lá dentro, tu precisas de perfurar todas as camadas que existem de ti para tu conseguir chegar à raiz, para tu conseguir chegar até ti. É como se tu estivesse literalmente num processo de te conseguires resgatar, não é? Completamente. De conseguires Completamente. realmente descobrir quem tu és e trazer essa gema para fora, trazer essa vida para fora. Mas é um ponto importante que eu gosto de realçar, porque eu acho que muitas vezes vejo as pessoas a ter expectativas irrealistas sobre este processo também. Que é, elas acham que, ok, fiz este trabalho, cheguei aqui, pronto, agora vou Hum, ficar eternamente aqui na hum, gema. Gente, não vão. Isso não é humanamente impossível, porque a vida tem altos e baixos. Vão sempre existir gatilhos. E uma coisa, a criança interior, às vezes nós queremos curá-la, e eu acho que muitas vezes na esperança de que ela vai desaparecer. Tipo, ou que ela vai crescer, vai se tornar adulta. A nossa criança interior nunca vai ser adulta, ela nunca vai crescer e nem nunca vai desaparecer. Ela vai continuar
sempre a ser uma criança. Volta e meia vai haver situações que vão ali cutucar uma dor, uma ferida, vai haver um gatilho e vocês vão ter que sentar outra vez com ela, dar-lhe Conversar. colo, dar-lhe suporte, conversar e sentir e estar ali. Vai haver muitas. E se nós não cuidarmos dela de uma forma frequente, outras cascas acabam por ser desenvolvidas. Completamente. Completamente. Sim, sim. E nunca vamos sair daí. Isto é como uma plantinha que vocês têm que regar. Vocês não basta regar uma vez e já está. Têm que regar todos os Temos que ir dias, regar, têm que se temos que ir alimentar todos cortando os dias. certas coisas, temos que ver se não crescem ervazinhas daquela Daninhas. planta para ir Olha, ervas daninhas no cortando, não jardim, temos é? que tirar. Ir limpando, ir cuidando. É um processo E, que nunca acaba, gente, nunca acaba. E nós às vezes queremos estas facilidades e queremos, não, eu já resolvi, já me conectei, conectas uma vez e não estás conectado para sempre. É preciso ir sempre cuidando, é um eu trabalho preciso muito contínuo. alimentar essa conexão sempre. E lá está, é os altos e baixos. Mas tu vais aprender a navegar neles. O que fica mais leve não é que vai desaparecer e fica mais fácil, é que simplesmente quanto mais tu te conheces, quanto mais tu conheces a tua casca, quanto mais tu conheces a tua clara, quanto mais tu conheces a tua gema, mais rápido tu voltas ao teu centro quando saís dele. Uhum, Não sei, É a mais rápido voltas. consciência, não é? Exatamente, mais rápido voltas, mais te apanhas na curva. Olha, lá estou eu, a entrar neste mecanismo de defesa. Exatamente. Estou a tentar ser a salvadora do mundo, não estou a conseguir pôr limites porque tenho aqui este medo, ou tenho aqui esta dor. Mais tu vais conseguir perceber isso. Apanhar-te na curva e Uhum. não te deixar fazer a curva inteira e voltas para trás antes de fazer as geneira, entre aspas. Ai, só isso. Eu não sei como é que o tempo passa tão rápido contigo, Bom, gente. Não sei como, não sei como. Mas olha, eu vou aqui recapitular aquilo que tu disseste, mas eu depois também vou deixar tudo tipo na legenda da live, porque tu, querendo ou não, tu deste aqui um passo a passo, que é identificar os nossos padrões, identificar as nossas cascas, identificar aqui quais são os nossos mecanismos de defesa, perceber porque é que nós desenvolvemos esse mecanismo de defesa e depois começar aqui o resgate à nossa gema, à nossa criança interior. Eu ainda vou fazer um post com esta imagem porque ficou mesmo na cabeça e acho que é importante fazer isto de uma forma clara. Ires ao resgate da tua essência, ires ao resgate da tua gema, porque é na gema que está o teu propósito, tu encontras realmente uma vida valores, conectada contigo, os teus os teus valores, limites, tudo, tudo. estás Estás tu, tu? não é? Está aquilo que tu realmente queres. E às vezes tu estás a impor limites porque viste que alguém impôs limites desta forma, às vezes estás a seguir um caminho porque vês que alguém seguiu Mas esse não caminho. estás a Mas qual é que é o caminho que tu queres seguir? Né? O que é que faz sentido para ti? Tu só encontras isto quando chegas à gema. E obrigada, Olha, posso dizer uma obrigada. frase Claro que que eu podes. descobri hoje, de um livro sobre criança interior que eu preciso, entretanto, de comprar porque ainda não comprei. Gente, isto é Mais completamente tipo, um, eu vi a frase e eu mais um digo, livro. mais um. Mas isto é, eu quer dizer, eu espero que seja bom, né? Pelo menos pela frase parece que sim. Mas acho que não há muitos livros assim, penso, quer dizer, só sobre criança interior, pelo menos que eu tenha descoberto, eu ainda estou nesta busca. Mas é uma frase que achei curiosa, porque é de um escritor americano. Eu fui procurar o nome do senhor que eu não conhecia, que é o Tom Robbins. Eu não conhecia, é um escritor americano, nem sequer é psicólogo, não é. Portanto, eu não sei em que contexto é que ele disse a frase, mas achei curiosa esta frase que diz assim: quando recuperamos a nossa infância, o amor vence o medo. Recuperamos a nossa infância, o amor vence o medo. E eu acho que é isto, sabem? Porque quando nós agimos na nossa proteção, não tem como tu agir. Nós somos amor. Muitas vezes dizem que a nossa essência humana é competitiva, é, sabe, uns contra os outros. Não somos. Sabem porque nós sobrevivemos? Nós já não sobrevivemos porque somos a espécie mais forte e mais resistente e mais. Porque nós crescemos em tribo, juntos, em conjunto, em colaboração. Nós não Real. somos competitivos. Isso não é real. Então, nós somos amor. A nossa essência é essa. Só que o problema é que nós passamos a agir mais com base na dor, no medo, e quando nós agimos com base na dor e no medo, não há espaço para o amor, não há espaço para a conexão, não há espaço para a criatividade, não há espaço para a Não há curiosidade, espaço não há espaço para nada para disso, nós. não há espaço para nós. Então, recuperar a nossa infância não é corrigir, nós não conseguimos alterar o passado, não dá para fazer isso. E ressignificar a nossa história não é alterar a nossa história, não é fazer É isso, dar-lhe um novo é sentido. dar um novo sentido, é aprender a senti-la de outra forma, coisas que não foram sentidas lá atrás. E a transformar o medo em amor. Para mim é isto. Portanto, Tão linda. Opa, amei esta frase. Vou colocar na legenda. a Colocar na legenda vai ficar legenda. enorme.
andar Não, não, de não, acordo. a legenda vai ficar enorme. É assim, eu escrevi aqui, tipo, imenso. Quando estou a olhar para baixo é porque eu estou a escrever, gente. Escrevi imenso. E opá, obrigada, 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 Teresa, obrigada mesmo. E tenho a certeza que irão aqui luzes. E eu aprendo sempre contigo, aprendo sempre contigo. E espero que ajude as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que nos estão a escutar neste momento. E obrigada mesmo de coração pelo teu contributo. Obrigada a vocês por estarem desse lado. E vamos aqui entrar nesta conexão com a nossa criança interior para construirmos uma vida com mais sentido. E, e continuaremos a fazer mais lives, porque sinto que tenho sempre muito a aprender contigo e tens sempre muito a contribuir. Por isso, muito, muito obrigada. Eu também. Beijinho grande. Tchau, tchau. Boa noite a Beijinho todos. Tchau, tchau. a todos.